Coloque em votação a ata da sessão anterior. Aprovado. Não havendo oposição, declaro aprovada a ata. Algum registro? Sim, presidente. Hoje a nossa turma está recebendo, dentro das atividades do Programa Justiça e Cidadania do Centro de Memória da Escola Judicial, os alunos do 2º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Armando Ziller, para conhecer um pouco da atuação dos desembargadores, membro do Ministério Público. Bom, mas não chegaram por causa do elevador, mas eles vão estar. Ah, então deixa eles chegarem. Deixa para chegarem? Então tá, porque eles vão vir. É o problema do elevador, né? Com certeza. Mandaram, eu sou bem mandada. Ela falou que tinha que falar, eu já falei. Mais algum registro? Aí, quando chegar, eu vou interromper. Perfeito. Então, a secretária para o pregão observar as preferências regimentais. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Existe um processo com inscrição para sustentação oral da minha relatoria, é o número 7 da pauta, o 10.475.02. Nós Pauta eletrônica. Pauta eletrônica. É porque foi me informado que a advogada está presente e, na verdade, o que ocorreu foi que eu recebi, primeiro, a informação do núcleo de conciliação, que esse processo estava em andamento para acordo, veio a petição de acordo e agora me chegou, antes de eu vir para a sessão, uma petição em que as partes pretendem o sobrestamento do julgamento até que se homologue o acordo que foi firmado. Então, essa é a situação e para que a advogada não fique aguardando, já que o processo não será julgado... Quem é a advogada? A senhora está ciente desse acordo? Então, vai ser feito como requerido. O acordo vai ser examinado pela origem? Pela origem mesmo. Tá. A gente já fez o protocolo também na origem e aqui a doutora Emília também. Então, está sobrestado e eu peço que, homologado o acordo, havendo recusa de homologação, que é só uma hipótese, né? Haja comunicação à relatora para que ela tome as providências cabíveis. Ok, muito obrigada. Boa tarde. Boa obrigada. Boa tarde. Então, vamos lá. Vamos para eles. Processos adiados da sessão anterior, com pedido de vista após a sustentação oral. Processo relatora desembargadora Camila. Aliás, bom, são 3. O advogado nessa presença quer fazer os 3. Não, vamos fazer os 3, fica livre. Desembargadora Camila, como relatora. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Processo eletrônico. RO 10.228, 79/2017. Quem é o advogado, nesse caso? Não, esse está ausente. Ausente? Eu dou a palavra, quem pediu a vista foi o desembargador Tibau, não é isso? Isso, eu acompanho a relatora. Eu já havia acompanhado, não é isso? De forma que eu declaro o julgado o processo nos termos do voto da relatora. Processo relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila. RO 10.416, 57/2015. 416. Por que ele foi adiado? Doutor Milton Eu pediu pedi vista. Ah, sim. Tive vista e mantenho inalterado o voto. Quem é o advogado? Doutor Ivan, se não me engano. Não. Tá. Há divergência? Não, não há, não. Doutor Então, prevalece o voto original do relator. Ivan é o próximo. Não, do doutor Ivan é o próximo. Esse o advogado está ausente. Tá. Não, nesse processo o advogado está ausente. Tá, próximo. RO 10.519, 52/2017. Também da relatoria de doutor Milton. Nesse caso, a doutora Emília pediu vista. Eu dou a palavra à desembargadora Emília. Senhor presidente, eu pedi vista desse processo em razão até da sustentação
me trouxe aqui algumas dúvidas a respeito da multa aplicada. Em princípio, eu fiquei preocupada que poderia ocorrer um bis in idem, mas depois, examinando o processo, o auto de infração, para mim, a multa administrativa que foi aplicada, para mim, ela não se confunde com a multa moratória. Então, essa decorre da mora no pagamento da multa por infração à legislação trabalhista e incide sobre aquela, justamente visando desestimular o atraso na quitação da punição aplicada. São fatos geradores distintos e, portanto, contrariamente ao que eu, em princípio, havia tido dúvida, não há se falar em bis in idem ou da inconstitucionalidade na cobrança. Os juros de mora estão fundamentados no artigo 13 da Lei 9.065/95 e no inciso 1 e parágrafo 8º do artigo 84 da Lei 8.981/95, e, portanto, serão equivalentes à taxa Selic, uma vez que detém natureza não tributária. Portanto, não se aplicam à hipótese os juros de mora previstos no artigo 1F da Lei 9.494/97. Portanto, em síntese, eu estou acompanhando o voto do relator. E a desembargadora Camila também. Eu vou pedir vênia. Não, está acompanhando, então não, acompanhe. Quem é o advogado? Doutor Ivan. Vossa Excelência entendeu? Entendi. Então... Então, proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Falou que eram 3? O voto já foi. Ah, não eram 3, não. Já, o advogado está aí, mas ele não se pronunciou. Não, aqui, doutor Paulo, no primeiro. O outro, o advogado... Primeiro, doutor Paulo. Ele não... Estava aí mesmo. Resolveu os 3? Já resolveu. Já resolveu os 3? Já. Para 2, o advogado não está presente. Não, já resolveu os 3. Tá. O senhor quer passar para a pauta física? Tem um processo. Não, vamos para a física. Não tem nenhuma preferência de sustentação oral à distância? Não advogado tem, não. de outro local? Não me foi passado. Processo físico com sustentação oral, número 3 da pauta, RO 495, 2014-065, relator, desembargador Bozon, revisor, desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília. Número 3. Está presente doutor Gustavo Chalfon, pelo primeiro recorrente. Número 3 da pauta física. Doutor, eu estava tendente a negar provimento, mas ontem eu recebi a sua colega e me assaltou a dúvida quanto à tese de cerceio de defesa, a possibilidade da culpa ter sido de terceiro e não... Então, eu queria que, por hora, Vossa Excelência sustentasse no aspecto do cerceio à defesa, porque se eu mantiver a rejeição dessa nulidade, eu vou lhe dar uma oportunidade para defender o mérito. Excelentíssimo senhor desembargador presidente desta egrégia turma, excelentíssimos senhores desembargadores, desembargadoras, senhor procurador, senhores advogados e advogadas, já que inauguro aqui a tribuna no dia de hoje, inicio e mantendo a determinação de Vossa Excelência, manifestando-me prontamente quanto à alegação de cerceamento de defesa, notadamente por um aspecto que é, por demais, peculiar e diferente, muitas vezes, de tantas outras demandas que aportam neste egrégio tribunal. Isso porque trata-se de um acidente de trabalho e, nesse aspecto, Excelência, tenho de trazer algumas razões fáticas a demonstrar a necessidade desta perícia. Trata-se de uma reclamação trabalhista proposta pelos descendentes de um falecido empregado que, em decorrência de uma atividade que não lhe cabia, veio a sofrer um acidente, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros daquela localidade, em especial pela cidade de Lavras, e não pelo SAMU, que naquela época não existia naquela cidade, e vara do trabalho de Lavras. Naquela ocasião, e o argumento, trago a Vossas Excelências uma perícia demonstrada unilateralmente pelo empregador ora recorrente, no sentido de que tivessem sido prestados os socorros da maneira correta e pelas determinações que a própria medicina recomenda,
por aqueles agentes do Corpo de Bombeiro, certamente o empregado não teria falecido. Isso porque, categoricamente, resta demonstrado no próprio boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros daquela localidade e também em laudos periciais, repito a Vossas Excelências, unilateralmente trazidos pelo recorrente e que precisam agora ser corroborados por perícia técnica de expert de confiança do juízo, demonstram que não tivesse sido o socorro prestado da forma como foi, retirando parte do material que servia como uma pinça, não levaria a óbito por hemorragia aguda e extrema àquele empregado. Logo, evidentemente, que a única hipótese a se demonstrar no caso destes autos trata-se da perícia técnica. Vossas Excelências podem, num primeiro momento, tendo em vista que a demanda já é um pouco antiga para os padrões deste egrégio TRT, entenderem que a medida seria procrastinatória, ou mesmo que os argumentos trazidos teriam o intento de levar adiante esta demanda. Mas, data máxima vênia, isso não ocorre nos presentes autos. E digo a Vossas Excelências que a maioria dos reiterados adiamentos que ocorreram nos autos dizem respeito a requerimentos formulados pelos próprios autores. No momento em que fora requerida a perícia e demonstrada a necessidade desta prova técnica, cabia a Sua Excelência, meritíssimo juiz ou juíza daquela vara do trabalho, o deferimento da prova, em consonância com o artigo 5º da Constituição da República e pela primazia da ampla defesa e da busca da verdade real que deve se aportar neste egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Logo, insisto a Vossa Excelência e trago, se me permite, uma pequena colocação do próprio perito encaminhado pelo recorrente, digo, de modo unilateral àquele juízo, que demonstra claramente que a vítima, de acordo com tudo que se apurou, sofreu um esmagamento com amputação traumática, adotando uma atitude insegura. A vítima se mantinha em bom estado geral, sob o aspecto clínico, não apresentava hemorragias, quando recebeu atendimento de suporte básico de vida por bombeiros militares, apesar de o trauma sofrido ser classificado como trauma maior. Portanto, não caberia àqueles bombeiros realizarem aquele atendimento naquele fatídico dia. Sob essa ótica, Excelência, não há condição do recorrente demonstrar a correção dos seus atos, senão por uma prova pericial que, infelizmente, nada obstante ter sido reiteradas vezes requerida pela recorrente, foi reiteradas vezes indeferida sob protestos pelo eminente magistrado daquela vara do trabalho. Com esse célere argumento, requero a Vossas Excelências que reconheçam o cerceamento de defesa a determinar o retorno dos autos à origem e a realização da prova pericial, que, repito a Vossa Excelência, é indispensável a determinar a correção dos atos do recorrente, que agiu em conformidade com a legislação em vigor, bem como a necessidade de que traga a juízo, referendando aquele documento unilateral que por ele foi produzido, a demonstrar a correção dos atos e a indispensabilidade desta prova. Eu vou reconsiderar meu voto original, porque realmente me pareceu que pode ser que a morte do trabalhador tenha sido causada por ato inseguro desses oficiais e soldados do Corpo de Bombeiros que, bem intencionados, mas talvez despreparados, tenham despregado o objeto do corpo do trabalhador e, com isso, provocado uma hemorragia interna ou externa, que, por sua vez, provocou a morte dele. Então, isso, evidentemente, que, quando nada, vai influir no grau de culpa do empregador e na indenização por ele devida, de modo que eu passo a prover o recurso reconhecendo o cerceamento à defesa e determinando a realização de uma perícia médica para apuração das circunstâncias do atendimento ao reclamante pelo Corpo de Bombeiros. Eu indago se há divergência. Desembargador Tibol. Não, acompanho Vossa Excelência. Também acompanho, senhor presidente. Então, assim se proclama o resultado. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho a todos, Excelência. Processos eletrônicos, sala de sessão, relatora desembargadora Emília, segunda votante desembargadora Camila, terceiro votante desembargador Bozon. Número 8,
RO 10.495, 56/2017. Está presente Dr. Cândido de Souza Filho, pelo reclamante recorrido. Número 8, RO 10.495. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Eu acuso o recebimento de memorial, senhor presidente. Eu estou conhecendo do recurso e, no mérito, negando-lhe provimento. Vossa Excelência fala pela recorrente. Falo pelo recorrido. Recorrida? Então Recorrido. aguarda eventual divergência? Aguardo, sim, senhor. Há divergência? Não, presidente. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutor. Obrigado, excelência. Obrigado, desembargador. Número 15, RO 10.858, 12/2016. Está presente o Dr. Fernando Laperrière, pela reclamante recorrente nesse processo. Tá. Eu juro minha suspeição e passo a presidência à desembargadora Emília. O processo é da minha relatoria. Eu vou fazer a leitura da conclusão, doutor. Em seguida, eu lhe passarei a palavra. O recurso é do reclamante, eu estou conhecendo, e, no mérito, dando-lhe um provimento parcial para acrescer a condenação, o pagamento de 40 minutos residuais por dia efetivamente laborado, a serem remunerados como extras, com aplicação do adicional convencional de 85% para labor extraordinário nas horas que ultrapassarem as 40 mensais, aplicando-se o adicional de 100% nos dias de repouso semanal remunerado e feriados, salvo se concedida folga remunerada no dia subsequente, com reflexos em aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salários, FGTS mais 40% por habituais. Ainda defiro horas extras, assim entendidas aquelas que ultrapassam a 8ª diária e a 44ª semanal, apuradas conforme cartões de ponto presentes nos autos, com adicional convencional de 85% para labor extraordinário nas horas que ultrapassarem as 40 semanais e de 100% nos dias de repouso semanal remunerado e feriados, com reflexos no 13º, férias mais 1/3, repousos, FGTS mais 40% e no aviso prévio. Sendo que, em relação aos 48 minutos extras diários laborados de segunda a sexta-feira, porque destinados à compensação, deve incidir apenas o adicional. A base de cálculo será conforme a súmula 264 do TST, levando-se em consideração para aplicação dos adicionais os espelhos de ponto, bem como as horas extras deferidas no âmbito deste processo, a título de tempo à disposição e horas in itinere, eis que não registradas. Fica desde já autorizada a dedução de valores pagos a idêntico título. Majora o valor da condenação para R$ 20.000, com custas de 400 pela reclamada. Esse é o meu voto. Eu concedo a palavra, doutor. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, neste ato, e também relatora, a quem congratulo os demais integrantes desta egrégia turma, ilustres representantes do Ministério Público, senhora secretária, demais colegas aqui presentes, boa tarde. Eu vou me ater apenas à questão eventual de divergência com relação à equiparação salarial. O juízo de primeiro grau estipulou e determinou em seus fundamentos que não haviam os preceitos fáticos contidos no artigo 461 da CLT para deferimento da equiparação salarial quanto aos dois paradigmas. No entanto, o reclamante entende que restou equivocada a sentença no sentido de que estão presentes, sim, os pressupostos fáticos, principalmente aqueles em sintonia com a súmula 6 do TST, quanto à isonomia e igualdade de tarefas desempenhadas entre reclamante e paradigmas. Peço vênia aqui para citar parte do depoimento de testemunho trazido a rogo do reclamante, o senhor André Dias, em que diz que o reclamante dava sequência às atividades dos dois paradigmas e que já fazia a montagem de protótipos antes mesmo destes paradigmas ingressarem na área do reclamante. E, além disso, com maior relevância, o testemunho da recorrida, o senhor Matheus Soares, em que diz que os paradigmas, que o reclamante começou a atividade
em sintonia com o testemunho da testemunha do reclamante, a executar as tarefas, que é o pressuposto da súmula 6, antes dos paradigmas, e que eles tinham a mesma produtividade. Ou seja, o reclamante já estava na área desempenhando as atividades. Os paradigmas ali chegaram. O reclamante dava sequência à atividade dos paradigmas, e os paradigmas também recebiam essas atividades do reclamante. Então, data máxima vênia, entende o reclamante que estão, sim, os pressupostos do artigo 461 e, principalmente, o juiz de primeiro grau fez a dissonância entre cargos. E aqui vale dizer, existe isonomia e igualdade de tarefas na área, sendo o reclamante mais antigo no posto de trabalho. Então, data máxima vênia do entendimento esposado pela ilustre relatora, pede ao reclamante que seja dado provimento ao recurso do reclamante quanto à equiparação salarial e acompanhado o voto da ilustre relatora por essa egrégia turma quanto aos demais 2 pontos, que é minutos que antecedem e as horas de compensação. Muito obrigado, boa tarde. Na mesma esteira, doutor, do entendimento do juízo de primeiro grau, eu não detectei nenhuma prova que pudesse trazer a certeza da identidade de funções, porque, na verdade, a testemunha trazida a rogo pelo reclamante, que é o senhor André Dias Figueiredo, não contribuiu muito para que essa certeza pudesse vir à tona, porque, na verdade, o que ele informou foi que o autor mantinha a mesma perfeição técnica com relação aos paradigmas, mas ele não trabalhava durante todo o período da sua jornada no setor de testes e protótipos, mas ele, na verdade, ficava por ali em torno de 3 horas e ficando a maior parte da jornada em outro setor, que era o setor de manutenção. Então, o juiz Acor não identificou aí um dos elementos para acolher a equiparação e que eu entendi por manter. Okay. Eu indagaria se há divergência, doutora Camila? Não, inteiramente de acordo com a excelência. E doutor Milton? Unânime, portanto, nos termos do voto da relatora, obrigado, é o resultado que se proclama. Bom trabalho. Eu devolvo a presidência ao desembargador Bozon. Número 16, RO 10.906, 83/2017. Inscrito, doutora Cláudia Aguilar. Ausente. Há divergência? Não, presidente. Proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Agora, sala de sessão. Relatora, desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Ah, tá. Processo número 29, RO 11.347, 04/2016. Está presente Dr. Renan Rabelo, pelo reclamado recorrente. 29, RO 11.347. Peço à relatora que leia a conclusão do voto. Deixo de conhecer o recurso ordinário interposto por Alexandre Varnier Vieira, EPP, por deserto. Conheço os recursos ordinários interpostos por PW Brasil Export Sociedade Anônima e Rogério Dias de Oliveira. No mérito, nego o provimento aos apelos. Votar por quem? Ele está aí? O doutor Renan. Não tem ninguém. Eu acho que eu vou ficar vencida aqui, porque eu entendo que o espírito do novo CPC recomenda dar oportunidade, inclusive quanto ao depósito recursal. Indago do desembargador Tibol. Um dos recursos está sendo não conhecido por deserto, falta de preparo. Quando sou relator, eu prefiro dar um prazo à empresa para demonstrar que tenha feito preparo dentro do prazo legal. Que o erro foi só de não juntada. Eu vou acompanhar Vossa Excelência.
Aí eu pediria que Vossa Excelência, então, pedisse... É só aquele... Não, mas Vossa Excelência vai converter o julgamento em diligência. Isso. Né? Para abrir Pode, o prazo. você mesmo faz a certidão. E Né? depois, esgotado o prazo de 5 dias, conclusos para a relatora. Processo número 26, ROPS 11.189.97, 2016. Está presente o Dr. Bruno Ribeiro, pela reclamada recorrente, mineração, 11.189.97. Peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto por Flapa Mineração Incorporações Limitada, no mérito do provimento parcial apelo para determinar a observância dos limites de 8 horas diárias e de 44 horas semanais e do divisor 220 na apuração das horas extras e reflexos, mantidos os demais parâmetros fixados na origem. Reduz o valor das custas processuais para R$ 200, tendo em vista o valor hora arbitrado à condenação de R$ 10.000. Faculta-se a reclamada a requerer a devolução das custas quitadas a maior, junto ao órgão próprio de arrecadação, após o trânsito em julgado desta decisão. A palavra, doutor. Gostaria de agradecer a palavra e tudo mais, e queria só chamar a atenção aqui, porque eu estou concordando com o voto dela, só em relação aos honorários periciais que foram da condenação da reclamada, que estão a cargo dela, no recurso foi feito, né? E, no caso, a gente foi vencedor na perícia, se você for considerar a sentença que interferiu o pedido de horas itinere. Porém, a reclamada continua sendo, tendo o encargo de arcar com os honorários periciais, mesmo sendo vencedora, né, no pedido de horas itinere. Então, eu gostaria de pedir a vênia, né, o voto, gostaria de que fosse revisado essa questão para poder retirar esses honorários periciais que estão em nome da reclamada e, na verdade, tem que ser arcados pelo o verdadeiro vencido, que foi o reclamante. O único objeto dessa perícia foram as horas em itinere. Exatamente. Não. A perícia também contábil apurou diferença de adicional noturno e reflexos, motivo pelo qual o juiz de primeira instância julgou procedente o pedido de diferença de adicional noturno pelo seu reflexo em aviso prévio, férias mais um terço, 13º e FGTS. Pois não. Não é só horas em Não é isso, não, doutor? É porque, quando foi deferida a perícia, era somente para ser feita a perícia em horas itinere. Porém, no caso aqui do processo, o próprio perito ele tomou a liberdade de fazer a apuração de horas extras. Inclusive, isso que embaçou. No problema aqui que a gente entrou, e foi até discutido com o doutor Vicente da primeira instância, foi exatamente que ele estava passando dos poderes que foram delegados ao perito. Então, nesse caso, como a perícia era somente de horas itinere, por mais que ele tenha, né, passado os poderes dele, a gente acredita que realmente tem que ser revertida essa questão dos honorários periciais. O delegante aceitou a extrapolação, então ela foi sancionada. Eu acompanho a relatora da Tavênia. O desembargador Tibol. Eu também acompanho a relatora. Então, proclama-se o resultado nos termos do voto da relatora. Muito obrigado, excelência. Sala de sessão, relator desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília. Número 10, RO 10.814, 56, 2017. Inscrito, doutor Rogério Miranda. Ausente. Há divergência? Não, da minha parte, não. É meu. Também não. Proclamo o resultado nos termos do voto do meu voto. Número 9, RO 10.741, 27, 2016. Inscrito, doutor Daniel Amaral. Ausente. Há divergência? Não, senhor presidente. Proclamo o resultado nos termos do meu voto. 25, RO 11.337, 57, 2016. Está presente doutora Maria Luísa Sá, pela reclamada recorrente. Número 25, RO 11.337, 57. Eu conheço dos recursos, nego o provimento ao do reclamante e dou parcial provimento ao da reclamada para excluir da condenação
cujo valor arbitrado mantenho. A multa normativa, aviso prévio, multa de 40% do FGTS, bem como a obrigação de liberar o fundo de garantia com a chave de conectividade e guia CD-SD. E determinam que a CTPS seja baixada com a data de 16 de agosto desse ano. E lhe dou a palavra, doutora. Excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo senhor relator, Excelência, eu queria só retirar uma dúvida, tendo em vista o incidente de uniformização de jurisprudência 11.556/97 de 2017, que fala exatamente sobre a questão da prorrogação do adicional noturno. Se não seria o caso de sobrestar esse processo? Tem esse problema? Tem sim, as horas extras em prorrogação do jornal noturno. Prorrogação hora noturna. Tem. A partir das 5 horas da manhã, se incide ou não o adicional noturno. Aí isso é tema, né, doutora? Não sei se não julgo esse processo. Que é a uniformização. É um dos temas do recurso da reclamada. Né? O primeiro item é a prorrogação do adicional noturno. Em discussão. Vossa Excelência, então, tem razão, fica sobrestado. Muito obrigada, Excelência. Boa tarde a todos. Eu já desisti, eu deixo para a Emília me vigiar. Me passou batido. Não, virou uma Bíblia agora. Tem assim, ó. Tudo no Brasil vira catálogo, a Constituição virou catálogo. 17, RO 10.999, 35/2017. Está presente doutora Juliana Guimarães, pela reclamante recorrente. 17, RO 10.999, 35. Estou dando provimento ao recurso da autora para acrescer a condenação à multa do artigo 477. E, no mais, eu estou mantendo a sentença. A senhora está por quem, doutora? Eu estou para reclamante. E dou a palavra. Para manutenção da sentença que reverteu a justa causa. Então, e estou acrescendo a multa. Isso, e Vossa Excelência manteve a sentença. Mantive e acresci a multa do 477. Sim. Se houver alguma divergência, eu lhe vou dou a sustentar. palavra. Se não houver... Não, a questão aqui é uma questão simples. Doutora, a senhora está satisfeita com o voto? Estou satisfeita. Se tiver divergência, eu lhe dou a palavra. Ah, sim, tá. Eu achei que Vossa Excelência já tinha me dado. Era o que eu queria. Tá. Há divergência? Não, da minha parte. Não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Obrigada. A senhora me desculpe, mas aqui a gente procura ser muito prático. Não, mas é porque eu sei que é assim. Eu entendi que Vossa Excelência tinha me dado, porque eu imaginei que já tinha alguma divergência. Não há, não. Tá bom, obrigada. Boa tarde. Número 12, RO 10.882, 25/2016. Está presente doutora Renata Fagundes, pelo reclamado recorrente. 12, RO 10.882, 25. Eu estou conhecendo do recurso e dando-lhe provimento parcial para excluir a multa do artigo 477, mantendo o valor arbitrado da condenação. E lhe dou a palavra, doutora. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, em nome de quem cumprimento os demais integrantes dessa ilustre turma, eu gostaria de salientar aqui um ponto no que tange ao julgamento extra-petita de horas extras em função da compensação do sábado nos demais dias. Não há pedido específico, questionamento acerca da compensação irregular do sábado. E isso não foi observado, tendo gerado ao deferimento na sentença. O primeiro pedido do autor deferido foi adicional de 70% sobre o labor prestado além da 8ª diária, de segunda a sexta, destinado a compensar a ausência de trabalho nos sábados. Mas eu tive, com muito critério, eu procurei na exordial e não localizei esse pedido. Então, o recurso diz sobre isso e, ao que me parece,
é o caso, sim, de considerar extra petita esse deferimento, esse julgamento. Então, é o que se requer inicialmente a Vossas Excelências. O segundo ponto diz respeito ao intervalo intrajornada em que houve o deferimento com base na prova testemunhal, depoimento de uma única testemunha, que era motorista. O reclamante era motorista. A testemunha, a única testemunha, também era motorista. Cada um trabalhava sozinho. Quem depôs não via a realidade da jornada de trabalho do reclamante. Então, peço vênia também para que este depoimento não seja considerado como hábil a provar qual que era a realidade de uma pessoa que ele não via e que tinha ordens da empresa para gozar de uma hora de intervalo e dirigia viajando, era motorista carreteiro, trabalhava sozinho e ele que tinha que gerir o próprio intervalo. Em alguns momentos, esse intervalo ele era pré-assinalado e tem alguns registros, tem um documento que mostra alguns registros, não é de todo o período, mas fato é que, com base na prova testemunhal de quem não testemunhou, não viu, isso deve ser excluído da condenação. Esta mesma ponderação foi trazida por mim num outro processo que foi julgado pela 5ª Turma, recentemente. Este processo é, inclusive, da testemunha senhor Juvenil, que testemunhou neste processo que estamos agora a observar. Infelizmente, por maioria de votos, foi excluída, deu-se provimento ao recurso para excluir essa 1 hora pelo suposto não cumprimento do intervalo, mas eu imprimi o voto e houve um equívoco na hora de fazer a adequação do voto depois do julgamento. Então, Vossas Excelências podem ver na súmula do julgamento, na decisão, que consta que esse deferimento, que o recurso foi dado provimento ao recurso para excluir o intervalo intrajornada, as horas extras pertinentes ao intervalo, por maioria, mas no corpo do voto não é possível ver os fundamentos, porque houve uma questão aqui na adequação desse voto. Mas ele está aqui, o voto proferido no processo do senhor Juvenil de Melo contra o Laboratório Sanobiol, voto da 5ª Turma deste ilustre tribunal. Lá foi excluído, considerando que também uma única testemunha que era motorista e que não presenciou não poderia dizer, porque senão a empresa nunca vai conseguir se eximir de pagar, porque sempre haverá um que não viu para falar o que era ali. Isso é uma coisa um pouco complexa, né? Então, tendo em vista a ausência de prova de que ele não gozava do intervalo intrajornada, o que se requer é que a mesma sorte deste outro processo da 5ª Turma seja aplicado aqui a este caso que ora se aprecia. E, por fim, eu gostaria de insistir, apesar também de já conhecer todas as teses sobre a matéria, de que, caso se mantenha a consideração de que o intervalo não foi usufruído, que esta hora, que não haja bis in idem, então que isso não seja considerado para fins de cálculo de horas extras pelo elastecimento da jornada, né? Tendo em vista que seria o mesmo fato, a redução do intervalo, a gerar tanto uma hora de extra, né, pela suposta não observância, quanto que isso elastecesse a jornada. Então, que não fosse considerado em duplicidade, não obstante conhecer as teses que existem acerca da matéria. Muito grata pela atenção dos senhores. Doutora, quanto ao julgamento extra petita, São Francisco dizia: Deus livre minha ordem dos intelectuais. E eu digo, aliás, Deus não atendeu. Logo depois dele, veio Santo Antônio de Pádua, que era um intelectual de primeiríssimo. Mas eu digo, Deus livre o processo do trabalho do processo comum.
com as complicações do processo comum, que parece que são feitas para que o juiz não enfrente o mérito. Então, aqui eu estou entendendo que quando o reclamante pediu horas extras, ele, ainda que implicitamente, né, quis a invalidação do acordo de compensação. Então, não reconheço esse julgamento extrapedida. Quanto ao intervalo intrajornada, essa turma, ao contrário de outras, em relação aos julgamentos, ela não está vinculada, ela prestigia demais a avaliação feita em primeiro grau. A gente aqui raramente muda essa avaliação. Se o juiz entendeu o suficiente a prova, a gente dificilmente entende o contrário. E esse argumento não me convence, porque um motorista pode dizer da realidade da empresa. Se dentro da realidade da empresa era permitido a um motorista ter ou não um intervalo, ainda que ele não visse o colega dele tendo ou deixando de ter. Então, com essas considerações, eu mantenho o meu voto e indago se há divergência. Da minha parte, não, senhor presidente. Então, proclamo o resultado nos termos do meu voto. Boa tarde, doutora. Boa tarde, excelência. Obrigada. Sala de sessão, relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila. Número 1, AP 1447-75-2014. Inscrito, doutor Eduardo Amorim. Ausente. Há divergência? Não, senhor presidente. Proclamo o resultado dos termos do voto do relator. Número 8, RO 10, 144-93-2016. Amém, advogado ausente. Há divergência? Não, senhor presidente. Proclamo o resultado dos termos do voto do relator. 61, RO 11, 1679-43-2016. Presente, doutor Edson Gutierrez, pela reclamada corrente. Número 61, RO 11679. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Com esses recursos ordinários interpostos pelas reclamadas e reclamante, e no mérito nego-lhes provimento. Com a palavra, doutor Obrigado. Edson. Senhor desembargador presidente, senhoras desembargadoras, senhor desembargador relator, senhor procurador, senhora secretária. Senhor presidente, aqui pedindo vênia, sua excelência do desembargador relator, a empresa insiste na prescrição de danos morais. Porque aqui, senhor presidente, no que se refere ao pedido de dano moral, a prescrição suscitada, entende a empresa respeitosamente que deve ser acolhida, pois, ao contrário, evidente, do dano material, que se encontra na guarita de que, na ciência inequívoca da incapacidade, da capacidade. E aqui, senhor presidente, veja, Vossa Excelência, o que diz a empresa e que está conforme as provas dos autos. No caso em questão, a alegada lesão ao direito surgiu quando dos exames audiométricos dos anos de 2007 e no laudo produzido no ano de 2009. E ele foi dispensado, senhor presidente, egrégio colegiado, em 9/8/2016. Então, entende a empresa que é essa data que deve ser observada, não só com relação aos laudos periciais, e quanto à dispensa. Por quê? Nesse caso, resumindo o que está dito nas razões recursais, aqui a demanda está sobre o cutelo da prescrição quinquenal. Então, espera que seja acolhida. Agora, quanto ao dano moral definido, senhor presidente, a douta Vara do Trabalho definiu um valor de R$25 mil. Entende a empresa, primeiro, que não há que se falar, se ultrapassado, como restou por sua excelência o doutor desembargador relator, não há que se falar em danos morais, senhor presidente, porque aqui não ficou caracterizada nenhuma incapacidade laborativa para o autor. E, por outro lado, senhor presidente, ele não deixou de trabalhar ao longo de vários anos na empresa. Então, aqueles requisitos, o dano, a culpa e o nexo de causalidade, ainda que se entenda
tenha existido por problema de audição, eles não estão caracterizados, porque não está configurada a culpa, não está configurada a culpa da empresa. E outra coisa, senhor presidente, que a empresa pede licença ao Sua Excelência, o doutor desembargador relator, o autor, já à época, bem antes, ele já estava sujeito, ou tinha hipertensão arterial e diabetes, conforme a entrevista com o doutor perito. E esses fatos, evidentemente, contribuíram de maneira preponderante para o problema de uma perda auditiva que foi parcial, se assim se pode entender, porque ele não ficou impedido, senhor presidente. E dentro desse princípio de razoabilidade, a empresa insiste, se não for indeferida totalmente a pretensão contida na peça de estreia do autor, que o valor seja sensivelmente reduzido. E quanto à proposta de Sua Excelência, o doutor relator, com relação ao recurso do autor, espera que seja mantida. É o que se espera e muito obrigado. Relator. Senhor presidente, não há como acolher essa prescrição arguida, porque não ocorre prescrição no curso da relação jurídica, especialmente quando ambas as partes tinham conhecimento da perda da audição e que ela foi sendo progressiva, começando em 1996, culminando com a demissão em 2016. São, portanto, 20 anos de descaso com a questão da perda auditiva do trabalhador. Daí porque nós aplicamos nós mantemos a decisão de origem. Há divergência? Não, presidente. Estou acompanhando o relator. Então, proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Obrigado, boa tarde. Número 6, RO 10.115-25-2015. Está presente doutor Tiago Moreira, pelo reclamante recorrente. Número 6, RO 10.115-25. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Com esses recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pela reclamada, no mérito, nego provimento ao recurso ordinário do reclamante e dou provimento parcial ao recurso ordinário da reclamada para excluir da condenação o pagamento de horas extras deferidas e também os seus reflexos. Reduz o valor da condenação para R$ 30.000, fixando custas processuais em R$ 600 pela reclamada. Com a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, ilustres desembargadores, relator, ilustre membro do Ministério Público, demais colegas, uma boa tarde. Excelências, o caso aqui trata de uma empresa de mineração situada no interior do Maranhão, que celebrou acordo coletivo de trabalho com a empresa recorrida, estabelecendo uma jornada de trabalho de 20 dias consecutivos por 8 dias de folga. Ou seja, é uma supressão do intervalo intersemanal já de pronto, e por aí já se identifica, né, em número julgado do Tribunal Superior do Trabalho, que não está afeto à convenção coletiva, ao acordo coletivo de trabalho, a negociação entre as partes, suprimir um intervalo dessa natureza em virtude do desgaste físico que isso é gerado na saúde do trabalhador. Mas não bastasse, o que a gente analisa nos autos é que essa jornada de 20 dias consecutivos era, e muito, elastecida. E quanto a isso, não há discussão nos autos. Eu peço, Vênia, que observem a petição inicial, onde ela descreve que o trabalhador trabalhou 47 dias consecutivos em atividade de mineração, e isso é confirmado na peça de defesa, pela mesma planilha. É um documento que é trocado entre as partes através de e-mail, uma negociação em relação ao pagamento das horas extras que foram prestadas, e que simplesmente não há discussão em relação a isso. O deferimento das horas extras na primeira instância foi justamente em virtude do reconhecimento da nulidade desse acordo coletivo de trabalho. Né? Ou seja, você já estipula uma jornada de trabalho excepcional, extremamente danosa ao empregado, e você ainda descumpre ela. Você duplica a quantidade de dias trabalhados de 20 para 47 dias. Isso é considerado válido pelo Tribunal do Trabalho, que a premissa maior é proteger a relação de emprego contra abusos.
Me causa espanto em relação à propositura de voto do eminente relator. Peço, obviamente, vênia, mas me causa enorme estranheza essa questão. Não se trata de um empregado que tenha cargo de confiança. Ele é um analista de suprimentos. Trabalhava com jornada de trabalho controlada. Inclusive, a empresa suprimiu diversos cartões de ponto e simplesmente optou por não juntar. Mas confessa que ele trabalhava 47 dias consecutivos. Se não há aqui uma hora extra reconhecida, eu te confesso que eu fui perdido nesse julgamento, porque um acordo coletivo que é descumprido, a súmula 85, item 4 do TST é clara. O acordo coletivo, a compensação de jornada descumprida, ela gera minimamente as horas de compensação. Então, eu peço vênia em relação ao voto do relator, se não houver retirada de pauta ou reconsideração, para que não seja acompanhado pelos demais desembargadores. Agradeço. Relator? Nada a alterar, senhor presidente. Há divergência? Não, presidente. Não, senhor presidente. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. 39, RO 10.736, 60, 2016. Está presente doutor Fernando Miranda, pela reclamada recorrente. 39, RO 10.736. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Rejeita a preliminar de não conhecimento o recurso adesivo interposto pelo reclamante. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada e o recurso adesivo interposto pelo reclamante. E, no mérito, nego provimento a ambos os recursos. Com a palavra, doutor. Senhor presidente, colenda turma, uma boa tarde. Serei breve em minha consideração e vou me ater em relação, excelências, à indenização prevista na convenção coletiva. Trata-se de uma ex-professora da Escola São Tomás de Aquino, aqui de Belo Horizonte, a qual, no dia 1º de dezembro, ela fora dispensada. A meritíssima juíza sentenciante entendeu, por sua vez, de que essa dispensa não poderia ter sido procedida nessa data. Contudo, excelências, ao analisarmos a cláusula 18ª do instrumento normativo da categoria, é expresso ao dispor que as respectivas indenizações previstas nos parágrafos constantes dessa cláusula somente se aplicam caso a dispensa do empregado tenha ocorrido no período compreendido entre o início do ano letivo e 30 de novembro. Ora, data vênia, se a empregada foi dispensada no dia 1º de dezembro, a dispensa ocorreu no período permitido no instrumento normativo da categoria, razão pela qual entendemos ser indevida essas diferenças. Pede justiça, excelência. Relator? Senhor presidente, eu mantenho a decisão de origem. Há divergência? Não, senhor presidente. Eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Obrigada. Número 50, RO 11, 153, 75, 2015. Doutor Fernando está presente pelo reclamado recorrente. 50, RO 11, 153, 75. O caso é idêntico, doutor? Não, aqui é banco. Relator, por favor, leitura da conclusão. Conheço os recursos interpostos pelas partes no mérito do provimento ao recurso da reclamada e acolho a preliminar de incompetência do juízo da 26ª Vara de Trabalho de Belo Horizonte para processar e julgar a presente demanda e decreta a nulidade da respeitável sentença, assim como a decisão que apreciou e julgou os embargos de declaração, determinando a remessa dos autos ao distribuidor para que se efetue, para que se encaminhe ao Deixa eu só entender aqui, porque é saber se é de vara para vara. 16ª. O advogado pode esclarecer? Posso, excelência, a gente arguiu aqui a distribuição por dependência. O reclamante distribuiu por dependência um processo. Sim, mas qual que seria a vara competente? Não, é porque ele distribuiu com prevenção e a gente sustentou que não haveria prevenção. Para a distribuição geral. Exatamente. Então é isso. Então é só isso. Vossa Excelência aguarda eventual divergência? Aguardaria. Há divergência? Não há. Então proclamo o resultado nos termos do voto do relator.
Excelência, a senhora me permite um pequeno registro? Pois não. Rápido. Eu Claro. gostaria de agradecer à turma jogadora na ocasião do falecimento do meu avô, o doutor Darcilo, e na pessoa do doutor Milton, pelas palavras honrosas proferidas. O pai de Vossa Excelência ligou para o... A gente fica até emocionado, mas agradecer todo o prestígio que essa turma teve pelo trabalho que meu avô desempenhou aqui na Justiça do Trabalho por mais de 50 anos. Merecidamente, doutor. Obrigado. Inclusive, o seu avô era um dos homens mais educados que eu conheci na minha vida. E eu, felizmente, tive o privilégio de aprender a trabalhar com ele durante 5 anos, até... Uma bênção isso, senhor. Mas a postura de Vossa Excelência na tribuna faz jus àquilo que seu avô representou como advogado aqui nessa Justiça do Trabalho. Muito obrigado, Excelência. Foi uma grande perda para nós. Obrigado. Boa tarde. Número 25, RO 10 513 02 2016. Inscrito, doutor Luciano Ribeiro Pinto. Ausente. A divergência? Não, senhor presidente. Proclamo o resultado dos termos do voto do relator. As inscrições. Vamos para o físico, então. Processo seguinte, relatora desembargadora Emília, revisora desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. Número 1. Não há divergência, pode pular. Resultado dos termos do voto da relatora. 2. Relatora desembargadora Camila, revisor desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton. Eu pedi para desconsiderar a divergência. Então, proclamo o resultado dos termos do voto da relatora. 4 e 5, relator desembargador Bozon, revisor desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília. A divergência? Não, senhor presidente. Proclamo o resultado dos termos do meu voto. 6 e 7, relator desembargador Milton, segunda votante, desembargador